Oi, estamos aqui com mais um Doc Talk. Eu, Paula Bley, alergista, imunologista, e o meu amigo Ricardo Sirigatti, Emergencista, chefe de médicos de rua. Aliás, nessa pegada do médicos de rua, a gente tá com uma menina, né? Porque é uma mocinha que tá aqui com a gente. E ela já tem uma história muito legal para contar para nós. É a Júlia Di Stefano. Ela é médica veterinária e ela trabalha principalmente com animais de rua. Como é que a gente fala? Ela, na verdade, o Ricardo tá fascinado por esses negócios aqui. Eu já queria figurino, eu sempre quis figurino. Olha isso. Olha que legal. Grupo de resgate de animal em desastre. Júlia veste. Não veste, a gente quer. Ele quer que a Júlia vista. Veterinária vai ter figurino hoje, ó. Deixa eu abrir. Oi, Júlia. Tudo bem com vocês? Tudo bom e você? Deixa eu vestir aqui pra vocês, então. Deixa eu ver. Não, porque brilha muito. Eu acho tudo ter um... Olha que bonito. E é bonito mesmo, olha lá. Médica veterinária. Muito legal. Vira assim, Júlia, pra mostrar atrás. Grupo de resgate de animais em desastre. Muito legal. E é muito desastre? Sim, é muito desastre. E daí todo mundo esquece dos bichinhos. Essa é a pegada? Essa é a pegada, exatamente. Conta aí um pouquinho pra gente. Então, qual foi o primeiro desastre que você trabalhou? E como que você chegou nessa? De médica veterinária, que a gente sabe que é um campo gigantesco dentro da medicina, né? Sim. Veterinária. Como que você chegou no grupo de resgate de animal em desastre? Como foi a primeira ida por um campo, assim? Como é que foi? Então, quando eu ainda era aluna, eu gostava muito de trabalhar já na medicina do coletivo, né? Aqui em Curitiba eu fazia bastante estágio, principalmente na prefeitura. Então, eu tinha muito contato com população de rua, com população de acúmulos de animais, não só de animais, também, né, de objetos. E eu fui criando um carinho por esse, e um olhar um pouco mais amoroso por a situação, que é um pouco deixada de lado. E comecei a pesquisar se existia alguma parte da veterinária que trabalhasse um pouco mais, né, com esse tipo de animal. E foi aí que eu conheci o GRAD, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastres. Já existia? Já existia desde 2011. Foi criado lá em Minas Gerais, principalmente pela Carla Sassi, né, mas teve outros veterinários que estavam junto com elas, porque eles começavam a assistir, principalmente na TV, que estava acontecendo vários desastres, que nem o mais famoso, que foi o de Brumadinho, né? Então começou lá? Começou com o desastre de Brumadinho? Sim, começou lá. Sabia que eu fui lá? Não. Eu já fui. Eu fui lá na situação de resgate, é verdade. Mas você foi lá quando estava acontecendo esse resgate? Não, ainda estavam acontecendo. Porque era a gala da Brasil Foundation e foi lá. Fizeram uma gala no Brasil e eu fui acompanhar com os convidados do gala e tal, porque os principais beneficiados tinham vários programas sociais lá dentro. Sim. Provavelmente a gente não visitou nenhum de animal, mas o GRAD devia estar lá nesses programas. A gente mas sabe que eu lembro de ver viúvas. pela TV alguns flashes assim, alguma coisa de grupo que estava resgatando animal. Eu lembro disso. Sim. Então sim. começou ali. Começou ali. Tá. Porque o que era isso? A gente começou a ver, né? Eu ainda não era do GRAD, foi em 2011, se eu não me engano, 12. Eu ainda não fazia parte do GRAD, eu entrei em 2020. Sim, você se formou quando? Eu me formei ano passado. Ela devia ter 11 anos, 5 anos mais ou menos. Sim, eu sou bem novinha, né? Não vamos entrar nesses assuntos, eu acho que você não vai precisa, começar né, com a história de quando a gente se formou. Tá, continua. E daí eu comecei a pesquisar, né, voltando para como eu entrei no GRAD, né, eu comecei a pesquisar e falei assim, meu Deus do céu, eu não sabia se eu queria ser aquela mulher, se eu queria pegar aquela mulher, e eu fiquei, meu Deus, o que é isso, né, da Carla Sassi mesmo, que foi aqui, começou com o GRAD. E me encantei e comecei a estudar mais do que era resgatar animais em desastres. Comecei a fazer muito trabalho aqui em Curitiba com população ribeirinha. E graças a esses trabalhos fizeram com que eu conseguisse entrar no GRAD, porque a Carla viu que existia um fator a mais do que ser médica veterinária, do que simplesmente gostar de animais, né? Então, existe uma capacitação, que é o que, para você entrar para o GRAD, você precisa se inscrever, fazer uma capacitação e mandar seu currículo. Então, a partir dessa capacitação, eu passei. E daí que eu comecei a treinar, né? A ser treinada para poder ir para os desastres. Aqui em Curitiba mesmo? Não, lá em Minas Gerais. Lá em Minas? Você foi para lá eu fui para lá. Durante a faculdade? Durante a faculdade. Gente, olha...
durante a faculdade. Legal, então, eu entrei como aluna, ainda não tinha especialidade nenhuma, só fazia estágio na prefeitura, né? Já estava fazendo quase 2 anos de estágio na prefeitura e comecei a me encontrar. E então, mas você fez isso, mas isso é um trabalho voluntário. Isso é um trabalho voluntário. Ah, tá, lindo. Isso é um trabalho voluntário. Parabéns, doutora. Exatamente. Mas a sua especialidade na medicina veterinária é? Então, atualmente eu sou anestesista. Eu deixei um pouco o coletivo de lado, né? Para estudar a parte de anestesiologia. Por quê? Porque além de eu gostar muito dessa parte do cuidado, né, com os animais na parte de desastres, eu sabia que eu tinha que ter algo a mais. Então, a gente tem que saber clinicar, ou você tem que saber fazer cirurgia, e você tem que também ter um foco para cada espécie, porque em cada desastre envolve um tipo de espécie, né? Aqui no Paraná, a gente teve um desastre esse ano, que foi em Morretes, pelas enchentes. Então, a gente acaba pegando mais animais domésticos. Mas também já fui em desastre que foi das búfalas de Brotas. Não sei se vocês lembram, que foi o maior caso de maus tratos que teve de búfalos. Ou se você vai para o Pantanal. Eu não sabia nem que tinha búfalo no Brasil. Nossa, como não? Não, eu não sabia. Tem? Bastante. Sim. Ou se você vai para o Pantanal, que daí lá vai ter os silvestres, selvagens. Então, assim, você tem que ir se focando para uma área. Então... Mas o que é maus trato de búfalo? Búfalo não. Por que eles cultivam? Não? Como é que chama? Criam búfalos para carne, para leite. Isso aí. Come búfalo? Sim, uma Foi. delícia, inclusive. Mussarela de búfalo. Sim. Isso aí. Olha. Isso aí. Interior de São Paulo, né? Isso aí. E daí eles lá em morreram o Brotas. quê? Afogados? Não. Nas búfalas de Brotas, na verdade, o cara era dono desse rebanho e daí ele simplesmente parou de cuidar desse rebanho. Dizem que foi porque ele queria fazer agora a plantação de soja, plantar outras coisas e não queria mais que tivesse o rebanho das búfalas, né? Daí começou a judiar dos E daí ele abandonou. Não, elas pode estavam morrendo às mínguas lá. É feio falar isso, não é? O quê? Judiar. É uma palavra... Não, Mas elas estavam morrendo às mínguas lá, né? Magrinhas que Sim. estavam. Porque eles não davam alimento. Não dava alimento, elas estavam comendo madeira, não tinham água. Eu lembro disso. Então foi bem triste, assim. Entendi. E daí como é que... Daí vocês chegam lá e vocês resgatam o animal? Vocês levam para algum lugar? Vocês cuidam deles lá? Como é que foi? Então, a gente faz normalmente parceria. Em Búfalas de Brotas tinha parceria de uma ONG, que já estava lá. A gente chega, então, com alguns insumos. E a gente pode fazer os resgates desses animais, mas a gente precisa de um apoio. Se não for do Exército, da Marinha, são da Prefeitura. animais grandes, né? Mas você sabia de búfalo antes? Você estudou sobre búfalo? Como é que foi? Então, eu estudei, mas não era minha área. Entendi. Eu nunca fui de grande, eu falo. Eu sempre fui uma menina muito de prédio, né? Entendi. Eu tentei fazer até estágio Guria na de área. prédio. Guria de prédio, Entendi. exatamente. Mas daí para ir não lá, era minha você área. teve que estudar a anatomia e a fisiologia das búfalas. Sim, a base eu tenho que saber. E daí lá é claro que sempre vai um veterinário que seja da área. Então, assim, eu fui para ajudar tanto nesse manejo, mas tinha também outros veterinários que trabalhavam com grandes animais. Grande porte. Já que não era da minha área, Mas que outros né? bichos que... Eu imagino assim, tá, tudo bem. Essa é um específico de búfalos. Numa enchente, por exemplo. Ou num desastre igual o Brumadinho, que desbarrancou lá, né? Não sei quanto de terra, foi uma coisa horrível. Que outros tipos de animais, espécies que você encontra num desastre, além dos domésticos? Além dos domésticos, tá. A gente sempre tem uma frase que fala, a gente não deixa nenhum animal para trás. Então, todos os tipos de animais a gente vai resgatar, se for possível. Então, Galinha, peixe, tudo? Galinha... se tiver tartaruga... Porque você falou em Morretes, eu já pensei Cobra. em galinha lá também, né? Sim. Na população. Teve E o bastante- pessoal que está teve bastante resgatando, galinha. o pessoal que está resgatando humano, os bombeiros estão lá, eu conheci, eu lembro, eu não lembro o nome dele, do capitão dessa missão de Brumadinho. Eles não se incomodam do fato de você estar lá ou é um trabalho conjunto? Como é que Muito funciona? pelo contrário. A gente sempre se apresenta, né? A gente vai pro posto de comando primeiro e a gente se apresenta, né? Explica qual que é o nosso trabalho. Muitos já nos conhecem, né? Então, principalmente a Defesa Civil Nacional já conhece a gente, Que os bacana. bombeiros. A gente já tem um trabalho que todo mundo já entende que é importante, principalmente porque envolve a saúde única, né? E o psicológico dos tutores, né? Porque muita gente não quer sair daquela casa, não quer sair daquele local que já está isolado, porque não quer deixar o seu animal.
Então, eles ajudam a gente e a gente consegue ajudar eles, fazendo com que não tenha nenhum outro tipo de desastre, nenhum outro tipo de óbito, né? Porque vai ter que tirar a pessoa daquela situação. Isso. E daí, justamente, não quer deixar os bichos para trás, né? Exatamente. Nunca. Os bichos, dentro da ONG, né, que eu dirijo aqui em Curitiba, que é os Médicos de Rua daqui de Curitiba e nacionalmente, eu fui presidente numa época, a gente fala que o animal de estimação, a gente já teve twister, vários tipinhos de animais de estimação com as pessoas em situação de rua, porém, a pessoa em situação de rua, a gente fala que o animal de estimação dela, o cachorro principalmente, ele é o último vínculo de afeto do ser humano que chega na rua. Porque ele já perdeu o respeito e a dignidade diante da sociedade, da família, dos amigos. E quem tá ali do lado quem tá ali do lado. Às vezes você olha, eles estão... Né? Não, total. E a gente vê isso, passa os carrinheiros ali, tá, os cachorrinhos juntos. Isso, às vezes eles são esquálidos, magrinhos, Sim. E o cachorro tá lá, gordinho e brilhante, assim. E além dele ser um guardião, né? Porque eles dormem bem, né? Na marquise, exatamente, eles dormem embaixo da marquise, que é onde eles têm, né? Um lugar que a gente fala não Sim. morar. Ele não mora, ninguém mora na rua. E o cachorro tá ali, tá de guardião, porque se qualquer pessoa se aproximar, o cachorro... Mas você falou, né, que você tem especialidade anestesia. Você já teve, nesse pouco período, né, de tempo dela, 1 ano de formada, que anestesiar algum animal para poder tirá-lo de lá? Porque eu imagino, assim, que às vezes o bicho tá brabo, tá acuado. Sim. Ou mesmo os animais maiores, não sei. Sim. Como é que faz? A gente já tem que fazer, algumas vezes, tranquilização, né? Eu não tive experiência de fazer em campo. A minha única experiência foi de fazer anestesia. Só que daí foi, na verdade, para um projeto de castração, que foi lá no Pantanal. Mais para a comunidade ribeirinha, para controle mesmo populacional dos animais. Porque, que animal que era? Principalmente cão e gato. É o que a gente foca bastante. Porque os gatos, eles costumam reprocriar e daí, de repente, você vê, tem centenas de gatos, né? E gato nasce muito, né? Muito, a famosa ninhada de gato. É ninhada também? E gato, principalmente, tem uma doença que provavelmente vocês conhecem, que é a esporotricose, né? Então, e pega e vai passando para humano. Então, se a gente faz esse controle, assim, essa castração, a gente consegue ter um controle bem melhor. Então, as pessoas acham, na verdade, na academia de medicina, estuda-se, né, uma gama enorme de zoonoses, que inclusive é bem difícil. mas o seu dia a dia além dessa função heróica, linda, do GRADE, você vai nos lugares anestesiar em centros cirúrgicos, durante cirurgias, Sim. ou como é que funciona? Então, eu me formei há pouco tempo na residência de anestesiologia e analgesia pela PUC, aqui do Paraná também. E atualmente eu estou trabalhando numa empresa de anestesista volante. Então, normalmente o cirurgião... Você gosta de viajar, né, menina? Eu gosto. Ela não para quieta. Não para anestesia volante, como assim? Como que funciona isso? Então, normalmente o cirurgião, a clínica ligam, a gente faz parceria e daí a gente faz as anestesias que eles nos pedem, né? Não sou fixa dentro de um hospital. Não sei, para veterinário hoje em dia a gente percebe que não compensa pro hospital, né? Ter um anestesista fixo. E até mesmo financeiramente, pensando assim, como anestesista, né? Você acaba sendo volante, você acaba ganhando um pouco melhor do que sendo fixo. Sim, porque você vai fazer maior número de cirurgias. Exatamente. Ou às vezes nem é maior, mas às vezes você consegue cobrar um valor um pouco maior dependendo daquilo que você oferece, de como vai ser a sua anestesia. E para que tipo qual é, sei lá, o principal tipo, além da... Eu imagino que seja castração, né? O principal tipo de cirurgia animal ou não? Sabe que não. Não? Não, tem muita gente ainda Porque na castração, o médico que vai fazer, ele meio que faz anestesia, não faz? Local, né? Na verdade está errado, né? Hoje em dia isso não pode mais. A gente precisa de que tenha um anestesista e um cirurgião, né? Antigamente muita gente fazia esse tipo de castração, de fazer, que a gente chama de colocar só... que seria local mesmo, ou de fazer uma mistura de alguns anestésicos e o cachorro dormir, mas a gente percebe que não tem nada de analgesia. Então, o animal sente dor. Tadinho dos meus cachorrinhos, não todos foram mas, castrados gente, assim. Era feito assim, em algumas culturas, que a gente sabe bem,
fazia-se a postectomia. Sim, mas feita é que, pelo mas rabino, é que a medicina está crescendo, a medicina veterinária está crescendo bastante, né? Eu sou alergista. A gente fez um congresso há uns 10 anos atrás, aqui em Curitiba, onde a gente teve uma sessão de medicina veterinária na parte de alergia animal. Sim. Foi bem legal. E eles têm? Nossa, o que eles têm de dermatite atópica e hoje já usam imunobiológico também. É super legal. Gente, os bichinhos... É super. A gente fez uma sessão. Eu acho muito legal. Medicina veterinária com os disso. médicos veterinários. Na medicina veterinária agora está entrando bastante sobre a medicina da dor, né? Que na medicina humana isso já existe, que é uma competência também do anestesista, né? E isso está crescendo muito na medicina veterinária, para que a gente está conseguindo ter um olhar do animal que não é só aquele do trabalho, né? O animal já está virando uma parte da família. E que isso que é o que eu acho incrível, porque muita gente às vezes até está deixando de ter filho para ter um cachorrinho. E a gente tem o cuidado, né, de cuidar desse animal de uma maneira que ele, né, seja um bem-estar para ele, né? E a medicina da dor está vindo com tudo, e eu acho isso incrível. Então, muitos animais estão vivendo até mais e sem dor, porque é muito difícil para nós. A gente não chega, né? Porque eles ficam quietinhos, né? Na sua maioria. Não, assim, porque assim, a gente também tem vários tipos lá de anestesia, né? A gente tem o famoso cheirinho, a gente tem anestesia peridural, a gente anestesia, tem sedação, né? A gente tem a anestesia geral, sedação nos bichinhos era uma coisa já padrão, né? Qual a diferença entre a Vocês fazem tudo isso também? Peri, hack, intubação, geral? Tudo. É praticamente a mesma coisa da medicina humana. A gente pode fazer a de cheirinho, que você fala, né? Que são inalatória. A gente pode fazer a total intravenosa ou a parcial intravenosa. Faz propofol neles também? Sim, é propofol. As drogas são basicamente as mesmas. Eu sei porque no projeto eu vejo que as veterinárias pedem emprestado quando é líquido, né? A gente recebe, sei lá, antibiótico em forma de suspensão, né? Que é líquida. E eles pedem emprestado pros doguinhos e tal. Sim, as doses, imagino. Deve ser tipo de criança e adulto, né? Até que daí você pega um tiquinho de um cachorro e pega o meu Golden, que tem 38 quilos. Gente, mas sabe o que eu acho incrível? De verdade, o grau e os níveis de investigação levados a sério dentro da medicina veterinária, como é na medicina humana, para você conseguir aprovar algum tipo de medicamento ou tratamento, né? Ou provar cientificamente. Na medicina veterinária você vê avanço. Descobrem-se hoje doenças. Até um amigo estava comentando sobre que o cachorro da mãe estava com um hipotiroidismo que causou uma neurodificuldade, assim, tipo, o neurodesenvolvimento dele ficou restrito. Então, eu falei, gente, mas como avança? Porque você acha o quê? Que o ser humano tá ficando mais solitário, então o cachorro toma... Você acha que os pets hoje têm uma proporção dentro do mundo, de uma forma diferente do que era? Não os animais de criação, eu tô falando de pet mesmo, do bichinho companheiro lá. Nossa, com certeza. Com certeza tem. Hoje em dia, se você for ver, todas as famílias têm animais. Assim, vocês têm cachorro, gato? Não, porque a gente é médico, né? Não tem tempo. A gente não fica em casa. Mas eu tenho um filho, né, que vai ser médico veterinário. Ela tem 13. Sério? Eu não sabia disso. Ixi, que legal. Não tem o que fazer. Mas ela faz hipismo, né? Ela já tem um amor por animal. E o negócio dela é cavalo. Eu sempre quis ser médica veterinária, mas aí eu até falei pro meu pai, quando eu peguei meu diploma, eu falei... Vou fazer medicina. Daí meu pai, não vai não. Daí eu falei, pai, mas eu queria tanto ganhar mais. Não, meu pai é advogado. Você pode advogado. Não, lá em casa a gente é tudo médico, então, né? Minha família inteira de médico. Ela vai fazer direito, amada. Seu foco é esse. Mas eu vou mas que você falou do cachorro, né? Eu moro em apartamento e a gente sai o dia inteiro, né? Daí eu não tenho cachorro dentro de casa, mas a gente tem uma chácara a alguns quilômetros daqui. E lá a gente tem tudo quanto é tipo de bicho. A gente já teve 8 cachorros lá. Hoje a gente só tá com 3. Todos foram adotados, menos o Golden. Esse a gente comprou, mas todos que a gente já teve lá foram todos adotados. E as gêmeas, as branquelas, elas foram adotadas ali em Piraquara, achada na rua. Então lá a gente tem os nossos pets, mas os nossos pets são sempre grandão, né? Eles não são muito pequenos. Mas a gente já teve criação de galinha, ainda tem pato, marreco, mas você mata carneiro. As galinhas? Você só pega o ovinho? Não, eu não posso falar isso. Porque lá em casa nunca ninguém matou nada. Entendi. A gente sempre deu pro vizinho. Entendi.
vou fingir que eu não escutei. Aquela não é hora. A gente já tem 40 cabeças de carneiro. E daí o que a gente já fez de parto de carneiro? Ai, que bonitinho. Porque daí eu e meu marido... Parto. Então, tipo, já sei obstetrícia um pouquinho mesmo, tá? Tipo vamos... isso, que a gente já fez de parto de carneiro. Gente, mas no final é tudo muito parecido, né? A gente estuda medicina humana, por exemplo, a parte cardiológica, né? Na faculdade, a gente estuda no coração do porco, né? Estudava, né? Hoje eu não sei como é que é. Hoje em dia ainda se usa. Nós veterinários, a gente anestesia para o pessoal da medicina. Usualmente é porco. Posso te contar uma? Eu vou contar, gente. Quando a gente fazia técnica operatória, quando eu fui anestesista, eu matei o meu cachorro. Na indução anestésica. Fez muito rápido. Péssima. Eu não fiz. Eles tiveram que operar o cachorro morto. Eu acho que eu nunca quis fazer a parte de anestesia e sedação. Mas você sabe que ela falou em medicina, faz medicina veterinária, resgata bicho em Brumadinho, não sei aonde. Quer dizer, Brumadinho foi a inspiração do surgimento do grade. Mas ela, né, resgatou búfalo e tal. Mas você sabe, tem mais coisa. Ela é atriz. Ela fez, ela se formou. Você faz tudo isso? Eu não sei também. Como é que é essa história? É atriz mesmo? Então, o pessoal lá de casa, né, minha família, todo mundo sempre trabalhou com audiovisual, modelo. Então, sempre eu estava envolvida nisso. E eu sempre gostei muito de falar. Então, eu não tinha muita vergonha, eu gostava de chamar atenção, de dançar. Então, meu pai falou assim, por que não fazer teatro? Então, eu entrei no teatro quando eu estava com, se não me engano, acho que 13 anos. Escola ou uma escola de teatro mesmo? Uma escola de teatro aqui de Curitiba. E a partir disso eu comecei a estudar e fiz várias peças, me encantei. Só que eu acabei saindo quando eu entrei na faculdade, porque realmente eu não ia ter tempo, né? A veterinária onde eu fazia faculdade. Mas teve algum momento que teve que ter uma escolha ou você... Teve que ter um momento que eu tive uma escolha. Tipo uma pressão externa, assim? Não, foi de eu ver que eu não estava dando 100% de mim, nas duas coisas. E daí eu não queria fazer um trabalho mal feito, né? Daí eu até pensei, será que eu faço faculdade, né, de teatro? Mas daí eu falei, não, a Júlia lá, a criança, né, novinha, não, você vai se arrepender de não fazer veterinária. Então eu acabei deixando um pouco de lado o teatro para focar na medicina veterinária mesmo. Mas você queria fazer medicina veterinária, igual que toda criança quer fazer medicina veterinária por causa dos cachorrinhos. Era por causa disso ou você já tinha outra ideia? Era por causa disso. Era por causa dos cachorrinhos? Era por causa disso. Era por amor mesmo. Mas você sempre teve 1000 cachorros em casa? Eu sempre tive vários bichos. A minha mãe sempre me apoiou a ter todos os bichos possíveis. Então, eu tive hamster, coelho, rato, cachorro. Eu só não tive ave, porque, né, como eu tinha cachorro, eu tinha medo que comessem a ave. Peixe. Então, eu tive... Nossa, todos os bichos possíveis eu tive. Então, você concretizou um sonho de infância. E ainda você exerce a medicina veterinária de uma forma... sem o bônus financeiro, né? A gente sempre fala disso, precisa né? Também. Não, além da medicina especializada dela, né? O exercer, como você exerce no grade, sem o bônus financeiro da parte, você sabe que é uma realidade. Mas e a parte de atriz daí ficou? A parte de atriz ficou um pouco deixada de lado. Eu vejo hoje, muito... Como que você se divide, assim, entre atriz, médica veterinária, anestesista, médica do grupo de resgate? Você equilibra essa balança ou você tá pendendo mais para um lado que para o outro? Eu pendo mais pro lado da veterinária. O que a parte, né, de ser atriz me ajuda? A comunicação. Então, eu consigo me comunicar muito bem, eu consigo ter um carinho, assim, um olhar diferente, que às vezes o pessoal das biológicas é muito fechado, assim, né? Então, o pessoal que é mais de humanas tem um olhar um pouco diferente, um lado mais acolhedor, que eu acho até mesmo. Que o médico é fechado? Você acha isso? Eu acho. Eu também acho. Como que você acha? Se você desse para fazer um ranking... das áreas. Qual que você acha que é a área mais fechada e a área mais aberta? Eu acho que exatas daí é mais, exatas, né? Tipo os engenheiros e tudo isso, matemáticos. Galera que fica mais no computador. Não tem uma interação, né? Não é tão humano. Eu não acho que o médico não seja tão humano. Porque acaba que você tá ali, né? Convivendo 100% com o ser humano. Mas às vezes fica um pouco mais frio, né? Por conta, principalmente você que é emergencista. Muitas vezes você tem que ser um pouco mais frio em algumas situações, mais técnico, né? Mais técnico, você tem que fazer, tem aquele protocolo ali, né? Mas não quer dizer que a gente é frio. A gente se acostuma com algumas coisas, né? Sim.
Óbvio, com o passar do tempo, mas isso é uma o médico, eu acho que é uma autocrítica, isso. Ele tem uma arrogância quando ele, a primeira vez que ele consegue, sei lá, fazer uma ressuscitação. Você provavelmente também, porque é medicina veterinária, né? Sim. Provavelmente a primeira vez que você fez uma ressuscitação, você deve ter se sentido incrivelmente importante e poderosa. Né? As pessoas chamam pejorativamente de semideuses, não? Os cirurgiões. Os cirurgiões, principalmente. Ricardo, mas desculpa aí. Isso. Não, na verdade, de uma forma geral, os médicos têm... E os veterinários também, porque você também fez isso. Então, provavelmente, a primeira vez que você fez uma ressuscitação, ou que você estava junto ali participando, você sentiu isso. Você acha que isso... Teus professores têm essa empate? Não, assim? eu sempre me pergunto... Que pergunta, né? Difícil, brincadeira. Não, não é uma crítica, é uma... Não, tem, porque na nossa faculdade tem. É uma autocrítica. Eu acho que a partir do momento... pronto-socorro é complicado, a gente que fica anos lá. Eu acho que quando você vira também uma hospitais. referência, né? Você fica um pouco mais... assim, né? Mas é pra tudo? Ou você acha que tem um pouco mais? Porque eu fico mas pensando... eu acho que é como dentro da medicina. A medicina clínica tem uma outra visão, a medicina cirúrgica tem um outro olhar. Isso eu aí. acho que É segmentada a opinião, né? Mas o mundo exterior, eu sempre acho que a gente que mexe com seres vivos, eu sempre acho que todo mundo que mexe, sei lá, com papel ou com, sei lá, construção ou com... outras partes mais exatas, humanas, tem a sensação. Mas uma vez eu tive essa conversa com minha irmã, ele falou assim, o cara morreu, mas eu posso tirar a liberdade dele, porque também dentro do direito tem isso. Sim. Então, quer dizer, eu acho que em todo lugar tem todo tipo de gente, não é? Mas o que eu acho que, assim, é muito isso, a gente fica um pouco mais técnico, né? Então, imagina, para nós veterinários, falar um pouco, né, da minha parte, porque é o que eu vivo. Nós veterinários, a gente também participa muito da parte do abate, né? Do abate animal. Então, é uma competência veterinária. Nós também fazemos eutanásia, que na medicina ainda não é, né? Não pode fazer. Na veterinária, a gente tem essa autorização. Então, a gente fica muito técnico. Então, tem momentos que, às vezes, a gente está ali fazendo, a gente acaba, né, passando por esse processo e saímos como se nada tivesse acontecido. Por quê? Já virou um costume. Mas eu acho que a parte de ser atriz, de ter ficado um tempo na Humanas mesmo, me faz ter um pensamento um pouco mais solícito, um carinho a mais. Então, às vezes, se eu vou fazer Você já fez eutanásia? Já. Então, às vezes, se eu vou fazer uma eutanásia, eu, às vezes, fico 1 hora só com o tutor. E eu só escuto. Deixa ele falar. Eu acho que é o momento que ele precisa falar, porque não é fácil você falar. Eu preciso fazer eutanásia porque o meu animalzinho tá muito mal. Quando você vai falar pra família, como é que funciona? Porque assim, a gente não tem essa permissão, eu acho que tem poucos países no mundo, né? Sim, não tem esses dados, mas acho que é com a permissão de fazer eutanásia. Eu acho que vale até o pessoal da produção ver esse tipo de informação pra gente, em quais países é permitido a eutanásia. E os outros tipos de eutanásia, né, que existem. E como é que funciona dentro da veterinária quando você vai informar o dono, vamos dizer, o tutor, né? Hoje em dia a gente tem que chamar de tutor, né? Ah, tá, não sabia. Até para ficar mais, né? Isso. Então, assim, normalmente a gente vai ver qual que é o diagnóstico do paciente. Júlia, né, como médica dele responsável, falar. A gente chegou num certo ponto no diagnóstico dele que ele não está mais cumprindo a escala de bem-estar. Ou ele não... O que é uma escala de bem-estar? Ele não está comendo sozinho, não está urinando, defecando, às vezes sozinho, ou se defeca, faz tudo, não consegue se mexer. Ele já não tem aquela liberdade de levantar, se locomover. Às vezes ele não consegue respirar muito bem. Então, ele sente a dificuldade. Então, são as coisas normais que nós fazemos, ou que os nossos animais fazem, que é correr, brincar. Porque a gente fala, o animal tá velho, não tá brincando. Não. O animal, ele não fica rabugento que nem o ser humano. Ele pode, às vezes, ficar um pouco mais quieto, mas ele não fica rabugento que nem a gente quando vai envelhecendo. Então, ele gosta de brincar, ele gosta desse estímulo. Se o animal para com isso, a gente consegue já ver que ele também já não tá respeitando as liberdades, né, de bem-estar animal. Mas que difícil que é, porque para o ser humano... Ou você pode ter perguntado isso previamente, eu não sei o que você pensa disso, Paula. Para o ser humano
é bem diferente, né? Por quê? Primeiro porque tem alguns países, o pessoal acabou de falar, Holanda, Bélgica, Suíça, Espanha, atualmente parece que estão votando na Colômbia, Luxemburgo Dinamarca. E Dinamarca também... confirma. Então, quer dizer, são alguns lugares. Mas o ser humano, ele pode ter deixado uma opinião antes, né? Na Suíça, eu falei Suíça. Tu pode ter deixado uma opinião antes, se acontecer tal coisa, eu tiver que passar por uma intubação, ele fala não intubar, né? E isso é o tipo de decisão que o ser humano deveria poder ter. Sim. Mas a gente O que você acha? Se teu pai... Vamos falar familiarmente, não como médicos. Tá, mas já aconteceu, né? Caso de câncer. E a gente simplesmente deixar a vida... A gente escolhe assim, não vamos levar para UTI, não vamos entubar, porque nós vamos prolongar o sofrimento. Respeitando a opinião do doente quando ele é capaz de opinar. O doente já está, às vezes não tá mais conectado. Nos tratamentos paliativos, você está falando. Mas não no tratamento paliativo, no final já. Entendi. Onde o paciente já não tem mais condição. Aí o que vai acontecer? Calma. Não, daí o que acontece? O paciente já não tem mais condição, ele já não está mais conectado, já não tem mais. Você vai fazer analgesia, você vai fazer suporte de dor, você vai... Sim, isso sim, mas você não vai fazer um cloreto de potássio, por exemplo. Sim. Ah, entendi. Você não vai ocasionar, você vai deixar a coisa acontecer. Mas a lei não... Mas não é omitir socorro, não é isso. A lei não nos permite ainda. O final paliativo, sim. O paliativo, sim. Você não pode colocar um cloreto de potássio. Você não pode acelerar o processo. A gente consegue, no morte cerebral, por exemplo, é permitido, né? Então, mas aí você fazer o processo... de controle de dor e fazer um fim digno, né? Isso a gente faz. Fim digno. Sim. Isso a gente Vamos faz. falar disso. A diferença pro animal é que eles aceleram, né? E se o tutor for contra, ele fala, não quero... A gente pode daí fazer métodos paliativos. Existe também a medicina paliativa. Eu gosto muito desse assunto, hein? Medicina paliativa eu sempre falo, eu trabalho no interior e eu gosto muito quando eles vêm e mostram. Parece que eles têm um pouco mais de... talvez por menos acesso à ciência e tudo mas isso. lembrar que o paliativo não é não fazer nada, é fazer o suporte de vida. Fazer o suporte básico de vida, não é não fazer nada. Não ocasionar a morte. Não, a gente vai fazer medicina paliativa. Então ninguém não vai fazer mais nada? Não é isso. Mas eu também penso que o tutor e o familiar, né, tanto na medicina humana, tem que ter um bom psicológico. Porque o método paliativo também vai fazer com que, né, a pessoa que está cuidando ali sofra junto, né? Dependendo dos casos. Mas muitas vezes eu observo isso nos pacientes de câncer terminal, por exemplo, que decidem, vou abandonar a quimioterapia. Isso é uma opinião dele, claro. Ele ainda é capaz de decidir isso, a lei não... nem a ética, a gente tem que mostrar os riscos, é a nossa obrigação como médicos. Falar, as suas chances são tantas, mas como eu sempre digo, medicina não é matemática. É isso que a gente fala. Não é? Não é matemática. Porém, é uma decisão que ele pode ter. Não é que a gente vai ocasionar nada. A gente não vai, como disse a Paula, a gente não vai injetar nenhum tipo de droga que leve à morte, nem nada disso. Porém, eu gosto muito no interior, voltando, quando eles têm, me parece, é uma sensação, de que eles têm... essa decisão muito mais clara dentro de si. E eu vejo que muitas vezes eles se submetem a tratamentos invasivos, que deterioram a dignidade e a forma com que eles estão, só para agradar os filhos, para agradar a esposa ou para agradar o marido, né? Sim. Então eu vejo que eles se submetem às vezes a muito mais sessões de, sei lá, por exemplo, no câncer, quimioterapia, radioterapia, tudo, porque os filhos insistiram naquilo. E o que você acha disso? O bichinho não vai falar nada, né? É muito mais do que o tutor quer fazer, né? Algumas coisas na medicina veterinária a gente ainda não tem, ou se tem, é muito caro. Né? Então, sessões de radioterapia são caras, você precisa de uma ressonância magnética, são poucos lugares também que nos oferecem para a gente poder fazer junto, né, dos animais. Então, tem algumas doenças a gente também não tem por que entrar cirurgicamente, porque algumas a gente nem faz. Sabe que não vai ter... E não faz, né? Então, tem algumas doenças que a gente acaba tendo que fazer muito método paliativo, né?
Mas é muito do tutor. Tem tutor que, às vezes, ele aceita super bem e que entende qual que é a situação, mas tem tutor que a gente daí tem que trabalhar muito mais com ele, para ele entender que o animal dele não precisa ficar sofrendo, não precisa passar por aquilo, né? Que o ser humano, às vezes, acaba passando por não poder fazer a eutanásia. E entender que a eutanásia não é... Ela significa, né, de uma boa morte. Então, a gente tem que fazer de um método que não doa. Então, explicar como que funciona. Então, normalmente a gente faz uma medicação pré-anestésica, a gente faz uma analgesia, para que não doa, para que seja algo área de novo, né? Tranquilo. Anestesia. É muito polêmico, né? É muito polêmico. Eu acho. Eu acho que até a gente podia deixar o pessoal escrever nos comentários aqui no vídeo lá do YouTube essa polêmica. Eu acho. Né? Porque qual a sua opinião sobre a eutanásia? Eu acho que vale muito a pena. Tanto para humanos quanto para animais, assim, porque hoje... Eu queria ter convidados especialistas nessa parte de medicina paliativa, viu? É legal. Tanto veterinária, que eu sempre acho que quando você ouve a voz do doente, né? Quando o doente é capaz de decidir, a minha opinião, tá? É que ele deveria poder decidir. Claro que ser com um nível de consciência interessante, importante, todas essas pré-avaliações. Dentro não é assim, decidir hoje, depois de amanhã. Sim. É tipo... mas assim, eu acho que, na minha opinião, vale a pena... eu acho que as pessoas deviam conseguir decidir sobre isso. Sim. Eles mesmos. Agora, ninguém decidir ou deixar uma... Eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso. É que é muito difícil. Acho que a gente vai precisar estudar e discutir isso aí. E vamos trazer alguém sobre isso. Mas vamos deixar leve? Porque a gente começou tava lá tão animado, tão bonitinho, e com o brilho da roupa, meu Deus. Não, vamos voltar. Mas eu tenho uma pergunta que eu tava pra fazer desde o começo. Grupo de resgate animais em desastres. Mas é só desastre de natureza, tipo Brumadinho, enchente e tal? Desastre natural, né? Isso. Ou, sei lá. Não, Pantanal, animais em rua tá ali também, como é que é? O Pantanal, que são as queimadas 100% humanas, né? A grande maioria delas. Não, mas aí, então, tá dentro disso, assim, queimada, enchente, né? Mas existem outros desastres que envolvem os animais, tipo desastre... Tipo os maus tratos, situação de rua. Sim. Tipo maus tratos. Não, a gente faz também. Se chamam, a gente pode ir atender, né? Normalmente, a gente sempre fica de olho, a gente vê como que tá a situação, e se a gente vê que eles precisam de um apoio, a gente pode dar esse apoio. Então, se tem maus tratos, se precisa de campanha de castração, a gente já fez algumas que nem essa do Pantanal que eu te falei. Às vezes a gente faz em escolas, a gente ensina educação ambiental, né? Explica o porquê de fazer o protocolo sanitário, porque é isso que normalmente nós fazemos como médico. Mas você já viu que sempre tem vacinas. Você fez essa pergunta bem legal. Sempre tem uma Júlia lá no meio, quando você vai ver uma reportagem, desabou um prédio, sempre tem uma Júliazinha saindo com um cachorrinho que ela que resgatou, todo sujinho, assim. Você já viu? Não é lindo isso? Júlia, eu tô apaixonado pelo seu trabalho, de verdade. Eu acho que eu adorei trazer medicina animal também. Eu acho que a gente tem que variar mais de saúde. Porque é saúde e entretenimento, mas pode ser um monte de tipo de saúde, né? Não, e envolve tudo, né? Na pandemia, muitos dos veterinários foram para o hospital, né? E eu falo, o veterinário, ele tá em tudo. Então, assim, todo alimento animal que está na sua mesa passou por um veterinário. Então... Sabe que isso era um outro ponto que eu queria abordar aqui. Você falou em abate animal, né? E hoje a gente vê bastante assim, não como carne porque o animal sofre, assim. E a carne kasher, por exemplo, existe, não sei se você conhece, existe todo dos judeus, né? um jeito de você abater o animal onde o animal não sofra. Para não ter esse sofrimento animal, né? E você falou que você trabalha em abate. Não, eu nunca trabalhei em abate, mas o veterinário... Nem ia combinar, eu acho. Nem ia combinar. Mas por causa eu linkei com anestesia, entendeu? Entendi. Ter um jeito mais digno de abater o animal, o anestesiando o animal, não sei. Então, eu nunca trabalhei nessa parte de carne. Na verdade, eu me senti até mal de assistir. Eu nunca participei de abate, mas a gente estuda. Dentro da universidade, a gente estuda como que é feita, né?
E normalmente o animal, ele, na verdade, ele não pode sentir dor, ele não pode sofrer, porque senão a carne fica rígida. Quando a gente leva um susto, né, a gente fica duro. E a mesma coisa isso acontece com o animal. Mas é uma sacanagem pensar que a pessoa... vamos não dar um susto muito grande, porque a carne vai ficar dura, né? Para pra pensar, gente. Mas tem a maneira de fazer um abate então, digno? Normalmente eles fazem... Mas não é anestesiado. Eu vou te matar, não, normalmente eles fazem que é compressão, né? Isso. Mas daí entra muito na polêmica do bem-estar, né? Fazer anestesia, entendeu? Mas quem que perguntou se ele estava bem? Não compensaria. Não? Não. Primeiro porque... Financeiramente ou para ele? Assim, primeiro porque para você anestesiar um animal desse tamanho, você vai bastante anestésico. E segundo que muitos desses anestésicos você depois não pode consumir a carne, depois que você come. Faz sentido. Depois que você aplica, não pode comer, né, no caso. Eu acho que tem informações que eu não queria ter. Porque senão o bife vai me causar um peso na consciência e mais sessão de terapia. Por isso que eu acho que você foi pra esse lado de atriz aí, viu? Pra você falar aqui como se fosse nada, mas bem no seu fundo lá. Se toda vez que você come um bife, deve doer ali. Mas normalmente quando a gente vai para desastres, né, principalmente quando eu tô com grade, existem muitos vegetarianos e muito veganos. Então a gente tenta fazer uma alimentação que não tenha base de carne. Até mesmo porque a gente fica muitos dias juntos, né? E porque a gente tá indo resgatar alguns animais lá, né? Então daí de repente... Não faria o menor sentido, né? Então assim, a gente... Eu não tenho problema nenhum. Um super vegano a gente tem que trazer também. Você viu a mulher que passou mal lá, que só comia abacate? Passou mal não, morreu, né? Morreu? Passou mal, morreu? Ah, morreu. Ela comia só abacate? Só cru. Ela só comia cru. Cru, só coisa crua. E sem bicho. Mas não foi por isso que ela, mas não foi por isso que ela morreu. Ela morreu porque ela fez uma anorexia, né, nervosa. Ela fez. Ela comia um ovo e um suquinho de uma cenoura. Não, e tem que suplementar. Você quer não comer carne? Ok, eu acho super legal. Eu gostaria de não comer carne, pra ser bem sincera. Mas você tem que ir atrás de, né, um nutricionista, acompanhamento médico, para depois você também não ficar doente, né? Júlia, deixa eu te perguntar um negócio. Tem uma forma que as pessoas podem ajudar o GRADE, que é um projeto voluntário? Existe um Instagram? Sim, o Instagram é @grade, tá? @grade demudo, GRAD, vai estar aqui no vídeo. Eu acho que tem underline, mas daí eu confirmo depois. Tá bom, vai estar embaixo aqui no vídeo para conta pro diretor para ele fazer a edição bem bonitinha. Então tá jóia. A gente tem o Pix, então sempre que vocês puderem ajudar, todo o nosso custeio para ir até as missões, né, tudo é por doação. Sim. E tudo que a gente usa lá de medicação, se não for doação ou que a gente faz parceria, que nem a gente tem parceria com a Latam para poder ir para alguns locais, né, de avião. A gente faz parceria com algumas empresas de ração, algumas empresas de medicação. Ou no estado que a gente tá, a gente faz parceria com os hospitais de lá, ou que daí comprar, seja no momento. Né? Ou a gente compra. Daí precisa de então dinheiro, é a partir claro, desse... para os voluntários comerem, viajarem, pra gente poder comer. Normalmente a gente se hospeda nos hospitais, ou pode ser escola, hospital, casa. Quem abrir a casa, a gente chega e essa informação toda aí de Pix tal vai estar no vai estar tem tudo lá no Instagram. Tudo lá no Instagram. Então tá, a gente vai colocar ali e eu espero que as pessoas ajudem. Eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Eu acho que você também, porque... Não, eu adorei. Não, a gente já achou assunto para mais vários programas, porque a gente vai querer que você volte, com certeza, viu? Certeza. Um prazer em conhecer. Foi muito legal. Obrigada, gente. Obrigado. Amei mesmo.